Você nasce, cresce, come, anda, enxerga, ouve, pensa, para e lê. Lê? Quando saímos do útero, fomos destinados a engatinhar no caminho que nos deram. O problema é que no meu caminho, eu não pude escolher ser quem eu era. Dislexia é um transtorno de aprendizagem de origem neurobiológica, né? Então, é caracterizado por uma ausência, por uma dificuldade na fluência da palavra, e essa definição está adotada desde 2002. É uma condição cerebral que afeta os processos cognitivos dessa aprendizagem. Então, essa criança ou portador, ele vai ter que ter um acompanhamento multiprofissional, vai ter que encontrar maneiras dele aprender, diferente das outras crianças. Cognitivo se refere ao aprender, né? Você recebe a mensagem, aí você armazena a mensagem, na hora que você precisa, você resgata. Estima-se que 17% da população mundial possua dislexia. Esse número ultrapassa a casa do 1 milhão e não importa a cor, etnia, idade ou gênero. A dislexia está mais perto do que você imagina. Bom, desde o início da alfabetização você começa a perceber, né? Então, por ser um transtorno de aprendizagem específico de leitura e escrita, é nesse momento que se dá, né? Então, a demora na alfabetização, as trocas, as omissões, as inversões de letras similares, né? Então, o P e o B, o P e o Q, o M e o N, né? Tanto na leitura quanto na escrita. Faca, vaca, caneca, careca. Palavras parecidas que podem fazer o seu cérebro tentar enganar você. Para o fisiologista e neurobiologista Roger Sperry, os dois lados do seu cérebro têm funções diferentes e por isso que precisam ser estimulados todos os dias. O lado esquerdo é o lado da lógica, da estratégia, da parte verbal, da compreensão da linguagem, da interpretação da linguagem, tá? Então, o lado esquerdo deve ser mais ativado que o direito, porque exige-se muito dele. Escola é uma escada que você pode descer ou subir, mas não é só você que escolhe a direção. Hoje, embora ainda não seja um transtorno extremamente conhecido, hoje nós já temos mais acesso à informação. E é na infância, no ambiente escolar, que você começa a ter o primeiro contato com o transtorno. Muitas vezes já se nasce dislexo, mas a família não consegue fazer essa identificação. Então, na escola, os professores hoje eles já têm um olhar mais apurado. Embora são 30 crianças para um professor, ele não consegue dar conta da necessidade que o dislexo precisa. Um trabalho onde tem um número grande, acima de 25, 30 alunos dentro de uma sala de aula, dificulta muito o trabalho do professor e o desenvolvimento da criança. Consegue mostrar algumas alternativas de estudo, de recursos para se utilizar na sala de aula, né? Saber que existe dentro uma lei, né? Que também a criança disléxica pode fazer uma prova separada, pode fazer uma prova oral, pode se explicar oralmente, né? Sempre pela escrita. Tudo isso vai atribuindo, vai melhorando a autoestima dessa criança. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a Lei 9394 de 96, ela assegura a todas as crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais, inclusive a criança portadora de dislexia, o atendimento educacional especializado. Uma criança de dislexia, especialmente, a gente tem adaptar de diversas maneiras. Tem o professor como escriba, né? Tem o tutor que pode acompanhar, fazendo a prova oral, hoje em dia é digital, a gente trabalha muito com o uso das tecnologias para favorecer, né? Então a criança faz prova adaptada, mas com o mesmo conteúdo que é pertinente. É muito diferente a avaliação de uma criança de uma escola particular a uma avaliação de uma criança de escola pública. Né? A gente precisa saber em que contexto essa criança está inserida. Por isso, às vezes, você dá um diagnóstico
E esse diagnóstico, se ela tivesse um outro meio, ele não ocorreria. Então, assim, a legislação, ela realmente dá uma proteção, ela confere uma proteção de leis, mas existe ainda uma lacuna muito grande entre o que prevê a legislação e o que acontece na prática. Diferença: contágio imediato de alegria, lugares, imagens e pessoas. Bom, a gente tem ciência da ausência do Sistema Único de Saúde, com equipes multidisciplinares especializadas em transtornos de aprendizagem, ou seja, não tem no Brasil um serviço público especializado que atenda a essa demanda. Uma sala com 8 crianças, se fôssemos ver, seria 8 inclusões. Uma é mais auditiva, outra é visual, outra é sinestésica. Então a escola precisa estar aberta para as diferenças e atendê-las na individualidade. Einstein, Patrick Dempsey, Van Gogh, Will Smith, Tom Cruise e Steve Jobs são grandes nomes conhecidos por suas obras-primas, descobertas, avanços tecnológicos, atuações em filmes e séries e outros talentos que costumamos ver por aí. Mas o que nós não sabemos é que todos eles têm outro grande ponto em comum: a dislexia. Às vezes, a minha via de aprendizagem da criança que apresenta alterações na leitura e escrita é auditiva e o método é totalmente visual daquela escola. E aí, claro, fica muito claro que aquela criança não vai aprender naquela forma. Como que pode ser o feedback? Pode ser visual, pode ser um filme, um vídeo, uma série, né? Pode ser auditivo, só uma música também, ou pode ser alguma atividade cognitiva, né? De escrita, leitura, interpretação. Eu acredito que a aceitação da família é o primeiro passo para chamar para si essa responsabilidade e levar essa criança em profissionais adequados. Os pais e a escola começam a ter uma clareza do que acontece com aquela criança, começam a compreender que cada criança tem seu tempo de desenvolvimento. Claro que ela deve continuar exigindo execução de tarefas, mas com um pouquinho mais de paciência, sabendo que aquela questão não é uma preguiça, uma falta de vontade, é uma dificuldade real, um distúrbio, né? Nós temos ali realmente, e é de causa neurológica. A gente tem que saber que não é, não, existe ali um fator neurobiológico e a gente não pode esquecer disso. Claro que todo mundo tem que ter clareza, então a minha filhinha tem dislexia, não vou exigir nada dela. Não, precisa exigir também, mas saber de que forma. Agora, se a família não tem esse olhar, não aceita, ou acha que é preguiça, acha que é uma fase que vai passar, vai dificultando cada vez mais a forma de atuar com o dislexo. Porque a gente sabe que a realidade dos pais que trabalham, grande maioria, o dia inteiro, mesmo aqueles que não trabalham, mãe, enfim, pai, e acabam perdendo a paciência com aquela criança que tem dificuldade. E às vezes até usando palavras péssimas para a autoestima. Você é burra, você não sabe nada, eu acabei de te explicar, presta atenção, você é preguiçosa, você não vai ser nada na vida. Então, esse tipo de palavra fere. E a criança, se ela não tiver um amparo familiar, se ela não tiver um ambiente escolar favorável, ela tende a não querer mais ir para a escola, ela vai se sentir cada vez mais rejeitada, cada vez mais incapaz. A baixa autoestima é o principal fator que vai desencadear nesse indivíduo se ele não tiver a devida orientação no momento adequado. É dever do Estado, isso está na Constituição, né? É dever do poder público, todas as esferas da educação básica, assegurar a todas as crianças e adolescentes portadores de necessidade especial o atendimento educacional especializado. Entre os 100 países com maior IDH, o Brasil está em terceiro em relação à taxa de evasão escolar. Isso é o que mostra a estatística da Organização das Nações Unidas. E essa evasão, especificamente falando dos portadores de necessidades especiais, ela se deve exatamente a isso, a essa falta de preparo, essa falta de capacitação, esse olhar direcionado do poder público para o atendimento educacional dessas crianças. Acredito que conseguimos intervir de uma forma que traga mais qualidade de vida, até na aceitação
do transtorno, de como eu lidou com esse diagnóstico, a questão da autoestima, da autoconfiança. Todos nós somos capazes, não é porque você tem dislexia que você não é capaz, muito pelo contrário. Quem tem dislexia tem um potencial intelectual, seja um QI na média ou acima da média, então do nível de inteligência é acima dos neurotípicos, tidos como os normais, né, com a gente, então potencial tem. Entretanto, é fundamental e imprescindível um atendimento adequado no momento certo. Você tem. Fale alto. Eu tenho. E não finja que você não sabe. Não se esconda de você mesmo. Admita. Assuma. E seja real. Seja sincero. Eu não entendi, mãe. E não é burrice perguntar. Mãe, burrice é a senhora não me explicar. Eu não sei ser diferente. E esse é quem eu sou.